Salve Roma! Estamos aqui mais uma vez com o programa Em Defesa da Fé. E o tema de hoje é o sionismo e as farsas judaizantes. Vamos entender qual é o ódio que eles têm aos outros povos e principalmente à igreja, principalmente o ódio aos cristãos, o ranço com a cruz, o ranço judaico com o cristianismo. Maria, Nossa Senhora, que é venerada em todas as comunidades católicas do mundo, eles chamam de Sharia, que quer dizer esterco, e não chamam de Miriam, que é seu nome hebraico. Os santos cristãos, que em hebreu quer dizer Kadoshim, eles chamam de Kedarshim, que quer dizer homens afeminados. O domingo, que é o dia da ressurreição de Cristo, o dia que comemoramos a ressurreição, o dia de preceito eucarístico, eles chamam de dia da calamidade. O dia de Natal, eles chamam de Nital, que quer dizer extermínio. A Páscoa não é chamada pelo seu nome apropriado, que é o Pesach, que quer dizer Páscoa em hebreu. Eles chamam a Páscoa de Ketzach, que significa podar ou forca. Uma igreja cristã, que em hebreu se chama Bet Hetefilá, casa de oração, eles chamam de Bet Hetiflá, casa vã, ou casa do mal. Aos evangelhos eles chamam de Avon Gilaion, livro da iniquidade. E aos sacrifícios eucarísticos eles chamam de oferecimentos de esterco. Qual é o fator principal da perseguição judaica? O judeu, ele não crê que Jesus é o Messias. E como o próprio Velho Testamento anuncia várias vezes que Jesus é o Messias, como a gente vê no Salmo 22, da Bíblia hebraica, que aparece de forma óbvia que Jesus é o Messias, no livro de Isaías, capítulo 53, fica tão óbvio que Jesus é o Messias que eles pararam de seguir o Velho Testamento e passaram a seguir o Talmud. Talmud é o livro de preceito judaico. Os judeus, eles não seguem o Velho Testamento, como muita gente pensa. O Velho Testamento, né, começa com o Torá, que são os 5 primeiros livros, e o Tanakh, que inclui os Salmos, a Lei e os Profetas. Eles não seguem o Velho Testamento. Eles seguem o Talmud. Vamos entender por que eles seguem o Talmud. Primeiramente, o Velho Testamento manda amar outros povos. Lá em Êxodo 22, do versículo 20 ao 26, Deus diz que o judeu, ele tem que amar os estrangeiros, porque um dia eles foram estrangeiros na terra do Egito. E os judeus rejeitam o Velho Testamento e preferem seguir o Talmud. O Talmud já diz que o judeu não deve ter respeito nenhum pelos outros povos e que deve priorizar o Talmud e não o Velho Testamento. O próprio Talmud, no versículo de Erubim 21b, edição Sonsino, diz assim, ó: meu filho, seja mais cuidadoso na observância dos escribas do que nas palavras do Torá. Então é incrível, porque eles seguem piamente o Talmud. E o Talmud é um livro de preceito judaico, seguido por mais de 90% dos judeus, que prega ódio total a todo mundo que não é judeu. O Talmud, no Baba Mesia 114b, diz assim: os judeus são chamados seres humanos, mas os não-judeus não são humanos, eles são bestas. Diz também no Erejet Hashid Ero 22:30, diz que o Acum, o não-judeu, é como um cachorro. E no Midrash Talpiot 255, diz assim, ó: mesmo tendo sido criado por Deus, os não-judeus ainda são animais em forma humana. Não cai bem para um judeu ser servido por um animal. Portanto, ele será servido por animais em forma humana, que somos nós, os não-judeus. Então, todo mundo que segue a religião judaica, eles têm essa convicção, que os não-judeus são como animais.
eles têm um ódio total a outros povos. No Koshen Hamishpah 405 diz: uma grávida não judia não é mais do que um animal grávido. No Talmud judaico diz também assim: todo judeu que faz jorrar o sangue dos sem Deus, dos não judeus, está fazendo o mesmo que um sacrifício a Deus. Então, para um judeu, eles atacarem a Palestina, no ataque à Palestina, matar crianças cristãs, atacar hospitais, para eles é servir a Deus, ao Deus deles. E o Deus judaico é o próprio povo judeu. Eles rejeitaram o Messias prometido no Velho Testamento. Aqui eles dizem assim, ó: se você comer com um gentil é o mesmo que comer com um cachorro. Tassapot, judaico 94. A questão do ódio judaico ao cristianismo, né, existe desde o cristianismo nascente. O próprio São Paulo, no Novo Testamento, 1 Tessalonicenses 2,15, ele diz: aqueles judeus que mataram o Senhor Jesus, que são inimigos de todos os homens, não agradam a Deus. São Paulo diz: perseguiram a nós, perseguiram os profetas. Desde que começou o movimento sionista, a igreja rompeu com o sionismo desde o início. Podemos ver no diálogo do fundador do sionismo moderno, Theodor Herzl, com o Papa São Pio X. Já houve um rompimento entre a igreja e o sionismo assim que o sionismo nasceu. Vemos aqui, ó, que quando o Theodor Herzl ele comenta, né, que foi recebido pelo Papa São Pio X, né, ele diz que o Papa era um sacerdote rústico, pouco áspero, e ele diz que o Papa disse assim: não podemos favorecer vosso movimento, não podemos impedir os judeus de ir a Jerusalém, mas não podemos jamais favorecê-lo. A terra de Jerusalém não foi sagrada, foi santificada pela vida de Jesus. Como chefe da igreja, não posso dar-los outra resposta. Os judeus não reconhecem nosso Senhor. Nós não podemos reconhecer o povo judeu. E o interessante é que a palavra judaísmo, ela não existe na Bíblia. A palavra judaísmo, ela não existe na Bíblia. A religião judaica moderna não tem nada a ver com a religião do Velho Testamento. O judaísmo atual, ele é uma invenção recente. Ele não tem nada a ver com o judaísmo do Velho Testamento, com a religião do Velho Testamento. A religião do Velho Testamento não era o judaísmo. Era a profecia, a lei de Moisés, os profetas, eles anunciavam uma religião que havia de vir. O próprio profeta Isaías, em Isaías 42:1, diz que vai vir a religião na era messiânica. Vai surgir a verdadeira religião na era messiânica. Eles anunciavam o Messias, e quando esse Messias viesse, ia surgir a verdadeira religião. Então, tanto os profetas como a lei existiram para prefigurar o Novo Testamento. Aquela religião era uma prefiguração da igreja hoje. A religião judaica atual nada tem a ver com aquilo. Tanto que o nome judaísmo nem existe na Bíblia. O sionismo é moderno. A religião judaica, ela segue a tradição farisaica, a tradição talmúdica. Vamos entender aqui uma das questões que levam a uma ditadura sionista. Os judeus, eles têm a dominação da mídia e uma dominação da propaganda, da mídia, de todo o marketing, principalmente o marketing norte-americano, e eles também têm um domínio bancário. Então, eles têm um domínio enorme sobre todo o planeta. As pessoas hoje ficam falando de uma ditadura, de uma suposta ditadura mundial, ficam falando que existe no Brasil uma ditadura comunista, por exemplo. E todo mundo fala mal do comunismo e nunca acontece nada. Todos os políticos falam mal do comunismo e não acontece nada. Mas se falar mal do sionismo e das farsas judaizantes,
a uma ditadura sim. Vamos ver um exemplo aqui, um exemplo prático. Vários políticos falam mal do comunismo e nenhuma ditadura o censurou. Mas uma candidata do PPS, Ana Amélia, falou mal, denunciou essa característica judaica, essa violência judaica, e ela teve a candidatura suspensa. Foi processada e teve a candidatura suspensa. Colégio Andrews, do Rio de Janeiro, um colégio da Zona Sul do Rio de Janeiro, o professor colocou uma questão na prova que comparou o judaísmo atual ao racismo. O sionismo ele comparou ao nazismo, ao racismo nazista. Ele perdeu o emprego. A questão da prova foi cancelada. Então, existe uma ditadura sionista. E não é só aqui. Vamos ver outro exemplo. Se existisse uma ditadura comunista, como muita gente pensa, a igreja teria beatificado José Sánchez. José Sánchez morreu na perseguição à igreja do governo revolucionário de Plutarco Cádiz, no México. Daí o evento conhecido como Cristiada. O beato José Sánchez foi beatificado. E todo mundo lembra do beato José Sánchez. E ele foi morto pelos comunistas. Se ele tivesse sido morto por judeus, se lembraria? Ou se censuraria a beatificação? Vamos ver. Houve casos assim já. O beato Andrés Oxner, André de Rhin, e o beato São Simão de Trento. Mais ou menos em 1400, houve um costume judaico de toda a comunidade judaica na Europa, eles crucificavam uma criança cristã. Então, eles crucificavam a criança cristã num ritual judaico. Eles faziam um rito de expiação, um culto ao Deus judaico, e eles, para fazer essa oferenda a Deus, né, talvez uma imitação do que acontece com Jefté em Juízes 11, que Jefté queima sua própria filha em holocausto a Deus, no Velho Testamento. E eles fizeram isso várias vezes. Foi comum na Europa os judeus pegarem uma criança, sequestrarem uma criança filha de cristãos e crucificarem em plena Páscoa, oferecendo como sacrifício expiatório a Deus. O que aconteceu? Essas crianças, algumas foram beatificadas, como o caso de São Simão de Trento e o caso de André de Rhin. Podem colocar no Google, São Simão de Trento, você vai ver dia de beatificação. Foi beatificado pelo Papa Bento XIV em 1755. Só que, recentemente, por pressão dos judeus, saiu do calendário martiriológico. Continua no calendário canônico, mas é como se procurassem evitar que fosse lembrado o dia desses beatos. Se eu não me engano, é no mesmo dia de São Gabriel, Arcanjo Gabriel. E a ditadura judaica impõe que não se deve lembrar dos assassinatos cometidos por judeus, com a suposição que isso vai gerar antissemitismo. Mas é uma verdade, como qualquer outra. Por que não lembrar? Inclusive, a ditadura judaica é tão real que o livro A Páscoa de Sangue, do historiador judeu Ariel Toaf, que ele relata esses crimes, relata o caso de São Simão de Trento, que foi crucificado na comunidade judaica, em ritual judaico. Esse livro foi proibido. E a carreira acadêmica de Ariel Toaf, do historiador, foi totalmente cassada. No próximo bloco estaremos aqui com mais um pouco do programa Em Defesa da Fé, com o assunto de sionismo e farsas judaizantes.
Estamos aqui de volta com o programa Em Defesa da Fé. Como eu estava falando no bloco anterior sobre o caso de São Simão de Trento, né? E de outras crianças que foram mortas em sacrifício judaico. Esses casos foram abafados, né? Mas se você colocar no Google, você vai ver. São Simão de Trento, morto em um sacrifício judaico. Os judeus que cometeram o sequestro, o assassinato, ainda queimaram, né? Queimaram em holocausto, né? Que holocausto, o termo holocausto do grego, queimar tudo. No sacrifício expiatório, eles derramam sangue e queimam, como queimavam oferendas, né? No Velho Testamento. O professor que eu tinha falado, do Colégio Andrews, que foi despedido, ele comparou o judaísmo, o sionismo atual, ao nazismo, por ser racista. Bem, primeiro, judeu não é raça. Tem um livro famoso chamado A Mentira do Povo Judeu que prova, já saiu no New York Times, a pesquisa em DNA. Os judeus askenazes, eles não descendem de uma só base genealógica. Eles descendem de vários povos diferentes da Europa. Eles fizeram teste de DNA já. Porque, segundo eles, os askenazes, ou askenazim, eles descendem de Askenaz, bisneto de Noé, que é citado lá em Gênesis 10, versículo 3. Mas já foi feito teste de DNA, saiu até no Newsweek e New York Times, e não tem como, não existe raça judaica. É uma mentira. O Sholom Sand, que escreveu o livro A Invenção do Povo Judeu, ele destruiu essa farsa. Mas eles, como se intitulam uma raça, eles são o povo mais racista que existe. O judeu não considera um não-judeu gente, como eu mostrei aqui detalhadamente no Talmud. E o interessante é que, quando surgiu o sionismo, a Assembleia Geral das Nações Unidas considerou o sionismo racismo. Isso foi a Assembleia Geral das Nações Unidas. Está na resolução número 3379 da Assembleia Geral das Nações Unidas. Foram bem claros que o sionismo é uma forma de racismo e discriminação racial. Isso aconteceu em 10 de novembro de 1975. Ganhou por 72 votos a 35. Ah, mas Paulo, mas os judeus são tão poderosos, e como é que eles deixaram isso acontecer? Como é que deixaram essa resolução? Não deixaram. A resolução foi anulada 16 anos depois, em 16 de dezembro de 1991, pela resolução número 4686. Foi anulada. Qual é a grande questão? Os sionistas, eles se julgam no direito de matar outros povos. Isso o próprio Talmud diz, que eu mostrei bem claro aqui. Eles se julgam no direito dado por Deus de matar outros povos. E o mais interessante é que eles são obrigados a seguir o Talmud. O próprio Talmud diz que tem que ter uma observância maior no Talmud que no Torá, que são os 5 primeiros livros do Tanakh, da lei judaica, o Pentateuco. Eles se julgam no direito dado por Deus de tirar a vida de um não-judeu. Está aqui no Sefer Ikarim 3, C25. É permitido tirar o corpo e a vida de um gentil. Então, os sionistas, eles se acham no direito de matar. Qual é a técnica que eles usam para sabotar quem for contra a política e moral de Israel? A tática que eles usam é chamar todos de antissemita. Então, se você é antisionista, se você é contra a chacina, contra o assassinato de outros povos, eles vão lhe chamar de antissemita. Isso é a tática que eles usam para sabotar. Então, tanto nos Estados Unidos como na Europa, quando algum jornal faz uma crítica à imoralidade do governo israelita, eles são atacados de antissemita. Essa tática
a ex-ministra de Israel, Shulamit Alon, disse no vídeo, eu vi o vídeo, ela disse numa entrevista à jornalista norte-americana Amy Goodman, ela disse claramente: quando no Zéu se tem coragem de expor indignação contra as atitudes desonestas do Estado de Israel, o truque é chamar de antissemita. Na Europa, da mesma coisa, da mesma forma. E ainda remetem ao Holocausto. Eles ainda remetem ao Holocausto. Ou seja, eles estão matando, né, povos na Palestina. Se você for contra isso, aí nós sofremos o Holocausto, né, e passam para o lado de vítima. Agora, não existe semitismo no antisionismo. Pelo contrário. O antissemitismo existe no sionismo. Por quê? Porque os sionistas se sentem no direito de matar um não-judeu. E o povo árabe é semita. Vamos provar que o povo árabe é semita no próprio livro judaico, na lei do Pentateuco. A origem da palavra semita na Bíblia vem de Shem, né? O filho de Noé, um dos 3 filhos, era chamado de Sem. Uma versão grega para o nome hebraico Shem. Está lá em Gênesis 5:32. E o povo de Ismael também é filho de Abraão, que descende. Então, Abraão tinha a idade de 86 anos quando Agar deu a luz a Ismael. Está lá em Gênesis 16:16. Deus também amou o povo arábico. Deus ama todos os povos. Lá em Gênesis 17:20 diz: eu te ouvirei também acerca de Ismael. Eu o abençoarei, torná-lo-ei fecundo e multiplicarei extraordinariamente sua descendência. O povo arábico também é semita. Então, os sionistas que são antissemitas. O sionismo, como disse a resolução de 1975 das Nações Unidas, o sionismo é uma forma de racismo e discriminação racial. A própria igreja também considera a autoafirmação de uma raça como idolatria e contrária ao plano de Deus. Está no Catecismo 2113 e 1935. Vamos lá. Outra tática atual para poder abraçar essa mentira e fazer com que os cristãos não vejam esse mal atual. É o termo fraudulento, a tradição judaico-cristã. Esse termo nunca existiu. Esse termo surgiu pela primeira vez no Oxford English Dictionary em 1899. É muito citado pelo pastor Feliciano. Esse termo nunca existiu. O judaísmo é judaísmo porque rejeita o cristianismo. E o cristianismo é cristianismo porque rejeita o judaísmo. Isso é uma denúncia sobre essa farsa. Está no livro The Myth of the Judeo-Christian Tradition, do teólogo romancista Arthur Cohen. Então não existe essa junção. Se você quiser juntar cristianismo com judaísmo, vai ter que amputar uma das partes. O Templo de Edir Macedo é uma tentativa de unir. É uma tentativa de mostrar uma união judaico-cristã. Teve que amputar uma das partes. O próprio pastor John Charles, pastor protestante da Cornerstone Church, da organização cristã sionista, ele já está dizendo que Jesus não é o Messias. E comparou o Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, a Cristo. Ele já está comparando o primeiro-ministro de Israel a Cristo. Então tem que amputar uma das partes. Não tem como. São irreconciliáveis. Uma aliança é irreconciliável com a outra. Só serviu para prefigurar. O Talmud, que prega ódio a todos os povos, é irreconciliável ao Evangelho, que prega amor a todos os povos. Então não tem como conciliar uma religião e outra. Isso é uma fraude. O termo judaico-cristão é uma fraude. Outra coisa incrível é as pessoas não veem o judaísmo por trás das coisas sérias. As pessoas hoje falam muito de marxismo cultural. Falam de marxismo cultural e não vê que o judaísmo está por trás do marxismo cultural. O marxismo cultural é totalmente judaico.
A escola de Frankfurt é judaica. Marcel Benjamin judeu. As mesmas táticas. Até o assentamento sem terra, que é fruto do comunismo também, do comunismo brasílico, é uma cópia do que acontece em Israel. Israel é um grande MST. O que Israel faz? Toma terra. Saquear e tomar terra. Até o termo é o mesmo. Você bota no Google assentamento judaico. Fizeram em várias regiões, fizeram nas colinas, fizeram na Palestina. Em Belém, na Palestina, a população cristã, antes do Estado sionista, em 1947, era 90%. Hoje chega a 30%. O presidente da Líbia já disse, a intenção de Israel é acabar com os cristãos do Médio Oriente. O comunismo é totalmente judaico também. As pessoas hoje tem vários evangelizadores, né, que ficam falando do comunismo, mas nunca denunciam o principal. Nunca denunciam a base do comunismo. Ficam falando só do superficial, isso todo mundo já sabe. Por que eles não dizem qual é a fundação comunista? Quem foi Moses Levi Mordecai? Moses Levi Mordecai, Karl Marx, aluno de Moses Hess, rabino. Comunismo é totalmente judaico. Comunismo é totalmente judaico. Vou mostrar aqui. Até os rabinos admitiram isso. O rabino Stephen Zweig disse, alguns chamam isso de marxismo. Eu chamo isso de judaísmo. O rabino Stephen Zweig disse também, também a metodologia de Marx era inteiramente rabínica. Todas suas conclusões tinham origem apenas em livros. Nunca pôs o pé numa fábrica e rejeitou a oferta de Engels de levá-lo a uma. Totalmente. Os kibbutz de Israel, os kibbutzim, comunidades. Ben-Gurion, um dos fundadores do Estado sionista, era do Partido dos Trabalhadores Israelita. Dominou durante os primeiros 30 anos o Estado de Israel. Na mão do socialista, totalmente. David Ben-Gurion, primeiro chefe de governo de Israel, socialista. Do Mifleget Hadová, Partido Trabalhista de Israel. A ideologia, o tutor de Marx, Moses Hess, rabino, tudo era judaico. Toda a base do comunismo é judaica. Vamos ver aqui. Os kibbutzim hoje são 70% da população de Israel. Você vê que eles dominam o mercado, dominam as ações, dominam joias, pedras preciosas, como falava nos protocolos dos sábios de Sião, que eles quiseram boicotar esse livro. E eles dominam também as ideologias de esquerda. Como diz Rothschild, né? Em quem quer que votem, votam em nós. E o programa Em Defesa da Fé estará aqui na primeira terça de dezembro. E vamos falar do livro Salve Roma, que já foi lançado. Foi lançado essa semana e chegou nas minhas mãos hoje. O livro Salve Roma já está disponível, juntamente com o filho Em Defesa da Mãe. Está disponível na www.martiria.com.br. Martiria com TY. www.martiria.com.br. Até a próxima com o programa Em Defesa da Fé.